Bom dia, a paz do Senhor, amém? Deixa eu abrir aqui um instante. Lari, você pode pegar um pouquinho de água para mim? Eu estou um pouquinho com a crise alérgica e eu posso perder a voz ao longo do caminho, amém? Amém não, né, gente? Ora por mim aí. Vamos orar. Hoje eu quero falar de algumas coisas com vocês. E eu vou dizer que essas coisas, elas são coisas, eu estava ali compartilhando com Bruna, mas são coisas as quais eu estou vivendo. E o Senhor está me corrigindo. E eu espero que nessa manhã vocês abram os seus ouvidos e os seus olhos para que o Senhor também possa ministrar no coração de vocês. Então, coloca a mão no seu coração. Mas coloca mesmo. Vamos lá, vamos ser obedientes aí. Coloca a mão no coração. Coloca, fecha os seus olhos. Faça isso. Talvez, eu não preciso colocar a mão no meu coração. Não, vamos ser obedientes essa manhã, vamos colocar. Amém? Pai, nós oramos nessa manhã. Nós colocamos os nossos corações diante do Senhor. Nós colocamos também a nossa mente, os nossos olhos, os nossos ouvidos. Jesus, eu oro para que nessa manhã o Senhor fale conosco, por meio da sua palavra. Eu te peço, Jesus, para que qualquer peso de opinião que existe sobre a minha pessoa, isso seja tirado do coração dos meus irmãos. E eu oro para que eles ouçam somente o Teu Espírito Santo nessa manhã. Eu oro, Jesus, para que os achismos, Jesus, eu oro para que os distratores, eles sejam repreendidos agora, em nome de Jesus. Eu te peço para que o nosso coração esteja atento a Te ouvir. Em nome de Jesus, amém. Eu vou pedir aos irmãos para que abram no texto de 1 João 1. Então, lá, a Epístola de João, 1 João 1. Só para falar, eu pedi aos meninos para não reproduzirem os versículos hoje aqui. Isso vai ser muito importante para o que a gente vai falar. Então, abra o texto de vocês. Deixa eu beber um pouquinho de água. Eu estou nervosa. Respira, né, pastor? Mas antes de ler o que está na Bíblia, meninos, não coloquem, tá? Eu vou ler um trecho de um livro que trouxe o tema dessa mensagem. Esse livro é um livro de vários padres que decidiram e escolheram o caminho do deserto. Eles optaram por uma vida no deserto, uma vida normal. Eu estava até conversando com Bruna, eu falei assim, Bruna, Bruna virou para mim e falou assim, Thais, se eu falasse para você que eu vou largar tudo e ir para o deserto, o que você falaria? Aí eu brinquei com ela, eu falaria, vamos junta? Ela, não, fala a verdade. Aí eu falei com ela, eu ia falar assim, Bruna, talvez Deus não esteja te chamando de fato para o deserto. Talvez Ele esteja te chamando para uma vida menos agitada. Talvez você tenha que ficar mais calma em casa. Talvez você tenha que diminuir os ruídos e tudo isso. Aí eu falei com ela, nossa fé anda assim, né? Ela anda meio relativa. Não, Deus está falando para a gente não cobiçar, mas não é cobiçar. Talvez é cobiçar menos. A gente está meio relativo. E aí, quando eu cheguei em casa, eu comecei a ler esse livro. E como eu falei, esse livro são de alguns padres que escolheram o deserto. E um deles, ele dá um conselho. E na hora que eu vi esse conselho, eu falei assim, gente, é isso. Ele fala o seguinte, alguém lhe perguntou, o que se deve fazer para agradar a Deus? O ancião respondia, preste atenção no que eu te digo, não importa quem tu sejas, tem sempre Deus diante dos teus olhos. O que quer que faça, fazei de acordo com o testemunho das Sagradas Escrituras. Não importa o lugar que vivas,
não deixe facilmente. E hoje eu vou falar de uma coisa que a gente não fala muito na igreja. Hoje eu vou falar de uma coisa que está muito em alta. Hoje eu vou falar de atenção. Hoje a gente vai falar desse sistema que Deus nos deu e que está sendo tão abandonado. A gente sabe que tem alguns irmãos que têm um transtorno chamado transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, mais conhecido como TDAH. Mas nós também estamos sendo afetados por isso. Mas nós vamos ler o texto. Então, olhem para a sua Bíblia e leem o seu texto. O que era desde o princípio, o que ouvimos e o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam, a respeito do verbo da vida, pois a vida foi manifestada, e nós a vimos, e dela damos testemunho, e vos anunciamos a vida eterna, que estava com o Pai, e a nós foi manifestada. Sim, o que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com o Filho Jesus Cristo. Estas coisas vos escrevemos para que a vossa alegria seja completa. Juntando esse conselho do ancião Antão e esse texto de João, nós podemos ver que existem algumas coisas. Essa ministração de hoje, ela é um compilado de coisas que, como eu falei, eu estou vivendo e eu estou aprendendo. Desde a última vez que eu estive aqui, parece que o Senhor pegou assim e falou assim, vamos realmente viver o que você está pregando? Vamos lá, vou te passar uma rasteira. E eu lembro de ter chegado aqui no culto, e eu cheguei no culto, eu falei assim, hoje eu vou sentar e vou assistir o culto. Daqui a pouco veio alguém assim, Thaís, você fez tal coisa assim, assim? Aí eu voei, esqueci do que estava ouvindo. Daqui a pouco veio outra pessoa, daqui a pouco veio outra pessoa, e aí no final do culto eu estava extremamente triste, porque eu não tinha dado ouvidos à palavra. E aí logo no outro dia de manhã eu mandei uma mensagem para a Bruna, e eu falei assim, Bruna, precisamos conversar. Foram 2 horas de conversa. 2 horas eu só falando dos meus pecados. E eu lembro que eu falava com ela assim, Bruna, eu sem o Senhor, eu não sou a pessoa que você diz que eu sou. Eu longe do Senhor, eu não consigo olhar para Ele. Até para olhar para Ele eu preciso dEle. E a gente começou, e Bruna começou a me lembrar de quem eu sou em Cristo. E eu sou uma pecadora. Desligamos o telefone. E eu só estou dando esse exemplo para a gente entrar na ministração, tá? Chegou lá nesse momento, eu comecei, o ano passado eu comecei a querer memorizar alguns versículos da Bíblia, só que eu sou péssima para memorizar. Só que eu fiquei memorizando um texto que está logo abaixo desse, de João, e eu comecei a tentar guardar esse texto, e naquela hora, que foi na semana de arrependimento, esse texto vinha, só que ele vinha meio solto assim, tipo, o Senhor, pecado, fiel, e eu ficava, Deus, o que o Senhor está querendo me lembrar aqui? E aí eu tenho memória fotográfica, então eu fecho os olhos para tentar lembrar da estrutura do texto, e eu ficava, Senhor, fiel, poderoso. Eu não tinha atenção, eu não conseguia, parecia que a voz de Deus estava no meio de tantas outras vozes. A minha atenção estava totalmente perdida, tudo me distraía e eu ficava, não, eu preciso lembrar. E aí eu lembrei, e aí abaixo, lá no versículo 9, ele fala o seguinte, e se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar
os pecados e nos purificar de toda a injustiça. E aí eu entendi o que o Senhor estava querendo falar comigo. Ele estava querendo redimir a minha atenção. Nós falamos, o pastor nos ensinou logo mais cedo sobre propósito. E para que a gente entenda os propósitos de Deus para nós, nós precisamos ter a nossa atenção voltada para Ele. O que mais me impacta ao ler as grandes e as outras histórias, foi ver que todos eles foram enviados a um propósito, logo após ouvir e ver o Senhor. Lá em Isaías 6, nós vemos exatamente isso. Isaías tem um encontro com o Senhor, ele tem um encontro com a magnitude de Deus, e ele simplesmente se lembra dos seus pecados, mas logo depois de ser tocado pelo Senhor, ele fala: me envia. Então, nós só somos enviados a um propósito quando nós temos encontros verdadeiros com o Senhor. E para isso nós precisamos que a nossa atenção, ela esteja muito centrada em Deus. Nós precisamos entender que, como João ele começa, ele diz assim: o que era desde o princípio. E é muito bonito porque é a mesma coisa que ele vai falar lá em João, e nós acabamos de cantar. No início era o Verbo, e o Verbo se fez carne. E ele começa, ele fala assim: o que era desde o princípio, o que nós ouvimos, o que vimos, o que contemplamos e o que nossas mãos apalparam. João ele está afirmando que Jesus ele é real, que Jesus ele foi visto, e que Jesus foi tocado, e que Jesus foi vivido. A nossa fé ela precisa ser vivida. E o que a atenção tem a ver com isso? A atenção é uma das, como eu posso chamar, funções executivas do nosso cérebro. Ela é uma das funções mais importantes para o aprendizado. Nós só aprendemos quando a nossa atenção é atraída por algo. Em algumas pessoas, como pessoas com TDAH, elas têm o famoso hiperfoco. Elas focam em um interesse apenas e elas mergulham naquilo. Que é uma habilidade muito boa, né? Você ter hiperfoco, é você focar naquele assunto e só querer aquele assunto. E ao longo dessa era, a nossa era é uma era onde nós temos muitas informações. Nós temos recebido muitas informações ao longo do dia. E isso acaba gerando um prejuízo na nossa atenção. Nós ficamos mais desatentos, o nosso cérebro ele começa a eliminar informações para reter algumas outras. Então, se torna uma bagunça. Nós não conseguimos mais nos concentrar. Aí todo mundo começa a achar que tem TDAH. Meu Deus, eu tenho TDAH. Não, eu devo ter TDAH. Mas não, nós estamos numa geração onde a nossa atenção está, assim, de modo geral, desordenada. E a atenção, ela precisa existir. Ela precisa ser executada porque, biblicamente falando sobre atenção, aquilo que a nossa mente, ela presta atenção, é o que é mais importante para nós. Aquilo que você demanda mais importância, o seu cérebro ele vai reter mais, ele vai entender que aquilo é importante para você e ele vai produzir mais. Então nós precisamos ser capazes de focar em Deus. Nós precisamos redimir a nossa atenção. Nós precisamos voltar os nossos olhos para Cristo. Nós precisamos trazer a nossa atenção para o Senhor. Porque o que João fala no texto, e ele está falando o que nós vimos, o que nós ouvimos, ele está falando em coletivo, ele está falando dos discípulos. Ele está falando o seguinte, que eles não estavam distraídos, que eles não estavam divididos e que eles estavam olhando para Deus.
Então a nossa atenção, ela precisa estar no Senhor, como os discípulos estavam. Eles olharam, eles ouviram, eles contemplaram, eles tocaram, eles viveram uma vida inteira com os olhos em Jesus. Eles viveram toda a sua vida olhando para Cristo. Eles caminharam com Jesus. Eles viam Jesus curar. Eles viam Jesus tocar. Só que nós não vemos. Mas há uma graça em nós não vermos o que Jesus fez. Mas nós vemos agora o que Jesus pode fazer. A gente precisa ser afetado pelos testemunhos que são dados, pelas pregações que são liberadas. A gente precisa ter a centralidade da nossa atenção em Cristo. Eu sei que na outra ministração eu fiz essa pergunta, mas você lembra do que foi pregado terça? Você lembra do que foi pregado no mês passado? Você lembra da primeira pregação que foi pregada esse ano? Sem olhar no bloquinho de nota. Não vale. Você lembra? Tem alguma frase que te marcou? Porque eu lembro. Eu lembro do primeiro dia do ano que teve um culto aqui. E eu lembro que o irmão Fernando, ele falou algo assim: a palavra de Deus fala que o amor de muitos se esfriarão, mas eu quero ser aquela parte que não vai se esfriar. E aquilo pegou assim, ó, e entrou, que volta e meia eu lembro disso. Eu fico assim, não, eu não quero ser aquele grupo que vai se esfriar, eu quero ser os remanescentes, eu quero fazer parte dos remanescentes. Nós precisamos que o centro da nossa vida e da nossa atenção esteja em Deus. Porque aquilo que você contempla define aquilo com que você vai carregar. Se a nossa atenção ela estiver em Jesus, a nossa vida será alinhada com Ele. Nós estamos numa geração onde, de novo, nós recebemos muita, mas é muita informação. Chega a ser 64 gigabytes por segundo de informação. Eu não sei se isso é muito, acredito que seja. Foi o dado que me deram. Mas a gente recebe muita informação. Quantos aqui hoje conseguem ficar 2 horas do seu dia com o celular desligado? Ah, você arrasa. Mas, tirando Arnoldo, quantos aqui conseguem? Quantos aqui já testaram ficar um final de semana sem celular? Não, Thaís, espera. Tem muita coisa, eu tenho que atender. Tira a Bel também dessa, porque Bel é médica, que as mães mandam mensagem, não conta. Mas a gente recebe muita informação. E a gente começa a colocar essas informações como tipo assim, gente, isso é a mesma coisa que é aplicada lá no Éden. O ser humano pecou porque ele queria ser igual a Deus. Mas cadê o meu celular? Nem sei. Ah, tá aqui. Mas isso aqui nos traz a sensação de sermos iguais a Deus. Gente, a gente é onipresente. Eu estou aqui agora, mas se eu mandar uma mensagem para minha mãe, eu estou com a minha mãe. Eu posso estar aqui agora, mas eu também posso abrir aqui num vídeo do YouTube e assistir. E aí, a gente chama de atenção fragmentada. A nossa atenção nunca está 100% no lugar. A nossa atenção, ela está dividida. A gente começa a pensar aqui, não, peraí, deixa eu fazer uma pesquisa aqui rapidinho. Não é rapidinho, não sei o quê. Quantas vezes a gente está aqui no momento do culto, e aí a palavra está ali boa. Gente, eu preciso pagar uma conta. Peraí, deixa eu abrir aqui o WhatsApp. Não, já não era nem, era a conta do banco, WhatsApp. Aí, não, oh meu Deus, eu vim pagar a conta. Peraí, não, ai, deixa eu dar uma olhadinha no Instagram.
E daqui a pouco a sua atenção, você esteve aqui, você até cantou, você até falou assim, amém. Não sei nem o que o pastor falou, amém. Todo mundo está falando amém. Porque a nossa atenção, ela está fragmentada. Ela está danificada. E algumas disciplinas, elas foram feitas para que a gente caminhasse na contramão desse mundo cheio de informações. Quando a gente para e lê a Bíblia, quando a gente ora, quando a gente pratica a disciplina do silêncio, nós temos a nossa atenção redimida. Isso é ótimo para quem tem TDAH, tá? De verdade. Praticar atividades como a disciplina do silêncio, como a disciplina da oração, isso reordena a nossa atenção para o lugar onde ela deveria estar. O que o texto de João está falando é que os olhos deles estavam no Senhor e por isso eles tinham comunhão. O contexto daquele texto era que o povo estava sendo levado por falsas doutrinas. Era o surgimento da religião agnóstica, né, os diversos caminhos. Mas ele estava trazendo para o povo ali que Jesus era o centro. Jesus era importante. O Senhor, Ele sempre esteve conosco. A atenção humana na era digital, ela está fragmentada. Os impactos, eles são gritantes na nossa geração e nas próximas gerações. Vocês lembram do que o pastor falou logo cedo? Que uma geração conta a outra. Esse prejuízo também está sendo passado. Um estudo acabou de ser liberado e diz que crianças que têm uso de tela têm aquela pelezinha do neurônio, ela está sendo reduzida a sua produção. Eu esqueci, acho que é a mielina. Ela está sendo reduzida. Então, a probabilidade dessas crianças terem problemas neurológicos é bem maior. Então, uma geração está danificando a outra. Uma geração está matando a outra. Aquilo que nós vimos e ouvimos, aquilo que tocamos, isso nós devemos passar. A nossa geração, ela tem sofrido impactos gritantes. Aumento de ansiedade, vício em dopamina, perda de noção de tempo, prejuízo no desenvolvimento infantil, individualismo, dificuldade com o tédio. Estamos sendo roubados e nós não sabemos por quê. Nós precisamos ter noção dos efeitos. Desde a criação, Deus ele fez o homem para um relacionamento. Nós fomos feitos para estar na presença de Deus. E a queda nos tirou desse lugar. E nós sentimos falta disso. E é por isso que a nossa atenção, ela está tão desordenada, porque ela foi feita para estar centralizada no Senhor. Mas a gente está assim. A gente está perdido. As nossas crianças estão assim. Para quem não sabe, o transtorno de TDAH é um transtorno no neurodesenvolvimento, mas ele também é desenvolvido ao longo da vida. Então, uma criança que não nasceu com pode desenvolver. Eu sei que está um pouco científico, mas nós precisamos falar disso. Nós precisamos, sim, estar 5, 6 passos à frente do mundo, mas isso quer dizer saber o que nos faz mal. Nós precisamos entender o que no mundo não é bom para nós. Nós precisamos ter consciência do que pode matar as próximas gerações. Nós precisamos ter a nossa atenção no Senhor. Nós precisamos dizer, olha,
Eu estou falando para você sobre o que vimos, ouvimos e tocamos. Olha, eu estou falando para você sobre aquilo que eu ouvi, que eu provei, que eu experimentei, mas que eu também conheci, que eu também li. A gente está indo para uma geração nova que detesta livros, que odeia ler. Não é nem que não gosta. A gente está indo para uma geração que não assiste mais filmes longos. Podem reparar, esses dias eu falo lá em casa, tá? Lá na minha casa. Eu estou vendo meu sobrinho lá sentado assistindo. Que o filme acontece isso, a cena tal vai assim, não sei o quê. Você está assistindo o quê? O resumo do filme. Mas espera, tem um filme na Netflix, por que você não assiste? Não, porque demora muito. Essas são as novas gerações. Nós precisamos redimir a nossa atenção. Nós precisamos. Quem aqui escuta o WhatsApp em 2x? Nós precisamos parar de ouvir em 2x. Isso faz muito mal. A gente precisa. Não é porque uma função surgiu que ela é adequada para a gente. A gente precisa entender as nossas limitações. Quando apareceu o 2x, eu até comecei, né? Falei, não, eu vou ficar muito preguiçosa. E eu sou muito chata com a minha profissão, de modo geral, que se eu leio um artigo e fala que aquilo não pode ser feito, eu entro no modo operante que, tipo assim, eu não posso fazer, porque se eu corrigir alguém, a pessoa vai ver que eu faço, e não pode. Eu não escuto áudio em 2x. Nunca ouvi, eu não consigo, e às vezes eu fico ansiosa. Gente, como é que você entende? Como é que você consegue? Por que você está com pressa? Quem disse que a gente tem que estar com pressa? Às vezes o pastor Jorge ele traz uma coisa aqui que é muito pontual, que é sobre a igreja precisar estar muito à frente. Mas o pastor não está falando sobre a gente andar com pressa. Ele está falando de visão. De a gente ter um olhar 20 anos, 10 anos lá na frente. Não é sobre você correr como se tivesse que viver 10 anos. A mais que as pessoas. E é isso que João está falando ali com aquele povo. Olha, eu estou falando para vocês. Gente, antes de passar, antes de fazer essa anotação que eu escrevo no dia, eu sentei na mesa, eu fui escrever na mão. E eu fui lendo para digitar, porque eu não queria trazer meu caderninho aqui, que está um desastre. Porque eu não quero me moldar a esse mundo. Eu não quero chegar para o GPT e falar assim, GPT, eu quero falar sobre isso aqui, 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 e ele me entregar. Porque eu fui chamado a não me conformar com os moldes desse mundo. Eu não estou falando que celular é do diabo. Eu não estou falando que o GPT é do diabo. Eu estou falando que isso tudo traz prejuízo para a gente. Isso traz prejuízo para a nossa atenção. O exemplo do telão aqui, quantas vezes a gente deixa de olhar para a nossa Bíblia porque tem o texto aqui? Isso é errado? Não. Mas nós paramos de prestar atenção, porque, vamos ser sinceros, o versículo está até aqui, mas você nem lê. Você só não trouxe a Bíblia. Ou você só falou assim, não vou abrir minha Bíblia não. Está lá mesmo, mas nem leu. Pensou em 1000 coisas, menos no texto que estava aqui. Porque a gente é assim, a gente se engana. A gente mente para a gente. A atenção, a concentração, a imaginação, o foco, controle inibitório, tudo isso foi nos dado por Deus. Todas essas funções, elas são importantes para que nós aprendamos. E como aprender do Senhor se eu estou com a minha atenção lá embaixo? Se eu não me concentro em nada? Se
a rodada de lápis do menino lá no fundo me distrai. Se o jeito que Bruna anota, amarra o cabelo, me distrai. Se a irmã do lado conversando, me distrai. Nós precisamos de novo colocar o Senhor diante dos nossos olhos. Nós precisamos de novo trazer Ele de volta. E gente, não é fácil. Não é fácil para quem tem TDAH e não é fácil para uma pessoa típica. A gente vai ter que pegar a gente assim e falar assim, olha só, eu sei que você quer assistir Netflix agora, mas nós vamos ler a Bíblia. Vamos ler a Bíblia. Porque eu vou falar para vocês, eu precisei fazer isso durante esses dias. Eu cheguei para a Bruna e falei assim, Bruna, eu não consigo prestar atenção no culto. Eu não consigo, Bruna. A minha mente vai em tudo quanto é lugar. Eu vejo o irmão lá fora, e daqui a pouco eu estou lá fora, eu estou lá no fundo, eu não consigo. Bruna, então tá, eu vou te ajudar. Você vai sentar todo dia na frente. Aí você sabe que eu piorei? Dá no meio. Não sei se vocês observaram, que eu estou sentando mais por aqui. Aí esses dias eu me cerquei. Eu sentei bem aqui no meio, aí tinha vários irmãos desse lado, eu falei, eu quero ver eu sair daqui. Ninguém me tira daqui. E foi bem no dia que o pastor Gabriel pregou, eu fiquei, rapaz, tá bom. E prestando atenção. Aí daqui a pouco eu falei, não vou anotar porque eu preciso guardar aqui. A gente vai precisar fazer isso, irmãos. Porque o mundo, as pessoas não têm. E existe na neurociência, isso aqui, gente, na hora que eu estava estudando, eu estou fazendo reciclagem de profissão, né? Aí eu, caraca, meu Deus, que lindo! Tem uma teoria na neurociência, que ela é baseada em Mateus 13, que fala o seguinte, vocês sabem o que tem lá em Mateus 13? Mas fala o seguinte, que aquele que tem, lhe será multiplicado. Aquele que não tem, até aquilo que não tem, lhe será tirado. Essa é uma teoria, ou seja, se você tem conhecimento sobre isso, e você busca mais conhecimento, você tem mais conhecimento. Se você não busca, aquele conhecimento lhe será tirado, porque ele é considerado algo que não é importante. No nosso cérebro acontece uma coisa chamada poda neural. A poda neural, ela é assim, Vocês já assistiram aquele filme do Divertidamente? Quem já assistiu? Todo mundo Divertidamente. Não tem uma partezinha lá dos bichinhos que vão com o sugador e puxa as memórias? E aí vai lá para o esquecimento? Aquilo se chama poda neural. Toda a memória e todo o conhecimento que não tem função, o cérebro descarta. Já pensou ele descartar de você Jesus? Já pensou ele descartar aquele versículo que tanto te tocou naquela noite, que você estava bem mal? Já pensou o seu cérebro descartar aquele louvor daquele dia que você estava muito mal? Nós precisamos dar importância a isso. Nós precisamos entender que os nossos olhos, como o conselho, precisam ter o Senhor sempre diante dele. Nós precisamos pegar as nossas habilidades, as nossas funções cognitivas e usá-las para conhecer o Senhor. Nós precisamos pegar a nossa atenção e puxar ela para o Senhor, porque eu vou te contar, tudo é um distrator, até a pelezinha da unha. Quantas vezes eu estava aqui no culto e a pelinha soltou, ai, eu não vou conseguir prestar atenção com essa pelezinha. Tudo nos rouba. Nós precisamos voltar. Lá em Mateus 6 diz que os olhos são a candeia do corpo. Se os olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio. 9, Davi diz, desvia os meus olhos das coisas inúteis. Fazei-me viver no caminho que traçaste. Em Lucas 24, 31 a 32 diz, então os olhos deles foram abertos para o reconhecerem, e ele desapareceu à vista deles. Perguntaram uns aos outros, não estava queimando o nosso coração enquanto ele falava
no caminho e nos expunha a palavra, a gente já vai finalizar. Embora o Evangelho seja sobre ouvir e ouvir a palavra de Deus, nós também precisamos colocá-las diante dos nossos olhos. Nós precisamos nos expor ao Cristo que está aqui. Nós precisamos porque nos últimos dias muitos serão enganados. E eu não quero ser enganada. Eu não quero estar tão distraída ao ponto de não saber, ao ponto de não perceber quem é o meu Senhor. Assim como os olhos dos servos estão atentos à mão do seu Senhor, e como os olhos das servas estão atentos à mão da sua senhora, também os vossos olhos estão atentos ao Senhor, ao nosso Deus. Esperamos que Ele tenha misericórdia de nós. Nós precisamos muito ter atenção. Os meus irmãos que têm TDAH, descubram as habilidades. Vocês têm muitas habilidades. Não pega só as limitações. Burla os limites. Pega ali, nossa, eu não consigo me concentrar nisso, tá? Eu tenho um hiperfoco em cartas. Então, nossa, eu vou ler todas as cartas. Como Jesus escrevia carta? Por que ele escrevia carta? Por que os discípulos escreviam cartas? Sabe, usa tudo. Usa tudo. Leve a sua mente cativa ao Senhor. Isso é para todos. Isso é para todos nós. Isso é só para os neurodivergentes, para os neurotípicos. Isso é para nós. O Evangelho é para todos. O Evangelho é para autista. O Evangelho é para uma mulher ansiosa. O Evangelho é para uma pessoa depressiva. O Evangelho ele é suficiente, ele é capaz. Nós só precisamos manter os nossos olhos e confessar os nossos pecados. Porque sozinho a gente também não consegue. Até uns dias atrás eu não conseguia, eu precisei de pedir ajuda para a Bruna, a minha irmã em fé. Cara, eu não consigo, me ajuda. Tá bom. E Deus era tão bom que ela já estava anotando quantas vezes eu levantava, só para jogar na minha cara. Deus assim, ó, tom. Entende? A gente precisa voltar as nossas atenções para o Senhor. Porque, agora vocês vão abrir, lá em Apocalipse, capítulo 1. Versículo 7. Mas a gente vai ler do 5. É da parte de Jesus Cristo, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra, que é a fiel testemunha, aquele que nos ama, nos libertou de nossos pecados pelo sangue e nos constituiu reino e sacerdotes para Deus, seu Pai. A Ele seja a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Ele vem com as nuvens e todo o olho verá. Até mesmo aqueles que o transpassaram, todas as tribos da terra lamentarão por causa dele. Sim e amém. Um dia ele vai voltar e todo o olho verá. E os nossos olhos precisam reconhecer. Um tempo atrás, a gente já finalizou, só para a gente levantar e orar. Um tempo atrás eu tive um sonho muito, muito forte.
E nesse sonho, Jesus vinha, eu acho que eu já até falei aqui. Vinham 2 Jesus. Vinha um muito bonito. E todo mundo corria até ele. Esse é o meu Jesus. Sabe aquele Jesus com aquele cabelão assim, todo pompudo. E ele descia numa nuvem assim, sabe? A nuvem, e ele vinha e todo mundo assim, meu Jesus. E daqui a pouco eu olhava e eu falava assim, esse não é o meu Deus. Esse não é o meu Deus. E quando eu virava do meio de um jardim, vinha um ser totalmente diferente. Ele era uma mistura de cordeiro e leão. Ele era todo diferente. E eu lembro de me prostrar no sonho e falar assim, esse é o meu Deus. Esse é quem eu espero. E eu gritava para a multidão e falava assim, olha, esse é o nosso Jesus. Esse é o nosso Jesus. Os nossos olhos precisam estar atentos para reconhecer o nosso Senhor. Amém? Podem se colocar de pé. E como passo de fé, eu não sei se vocês entenderam a palavra, eu não sei se que impacto ela gerou em você. Mas se talvez você se vê nesse lugar onde as suas atenções estão sendo roubadas, eu te convido a fazer uma coisa totalmente nova. Você vai dar um passo à frente. Você vai vir aqui e nós vamos orar. E aí isso requer honestidade, vulnerabilidade. Se você sente que a sua atenção está sendo roubada, se você tem sentido que o Senhor não é mais tão belo aos seus olhos, dê um passo à frente. Se você tem TDAH, dê um passo à frente. Eu não vou orar para Deus te curar, porque talvez o Senhor te queira exatamente assim. Ou talvez Ele te cure. Mas se os seus olhos estão sendo roubados, começa a pedir primeiro perdão. Porque o texto diz que se nós nos arrependermos do nosso pecado, então começa a pedir perdão. Pai, nós nos arrependemos. Nós nos arrependemos por todas as vezes que os nossos olhos se desviaram do Senhor. Nós te pedimos perdão, Jesus, porque nós deixamos que distratores nos roubassem a capacidade de te ver. Pai, nós te pedimos perdão nessa manhã. Eu oro pelos meus irmãos que aqui se colocaram de pé, que exporam a sua vulnerabilidade. Senhor, toca na centralidade do seu coração, reordene as suas afeições. Pai, eu oro pelos meus irmãos com transtorno de TDAH. Eu oro para que o Senhor os toque e os dê a capacidade. Jesus, restabeleça as suas vias neurais, tudo aquilo que eles precisam, Jesus, para aprender do Senhor. Eu oro pelos meus irmãos que ao longo da vida têm deixado coisas roubarem a atenção deles. Preocupações, desânimo. Jesus, eu oro agora, em nome de Jesus, faça com que os nossos olhos se voltem ao Senhor e que nós venhamos proclamar a beleza do seu Evangelho como pessoas que viram, ouviram, tocaram e sentiram o poder do teu Evangelho, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus. A palavra do Senhor fala em Jeremias: ponham-se em ordem de batalha. E é isso aí, a nossa vida é estar se organizando, seja no nosso íntimo, seja na nossa função de ministradores da palavra de Deus. Nós devemos buscar sempre estarmos organizados, e isso é uma realidade. A falta de atenção espiritual, falta de cuidado com a nossa alma para viver a realidade da palavra do Senhor tem tornado a igreja muito dispersa, né, do sentido do chamado dela, né? Mas que o Senhor continue nos abençoando. Algum aviso, Gabriel? Temos cantina hoje? Cantina hoje para o Eclésia.
Cantina hoje para o Eclésia. Eu creio que o seu coração já está começando a esquentar, porque o meu já está pegando fogo. Eu quero que a igreja, em nome de Jesus, se sintonize no Eclésia, tenha atenção para o Eclésia, que é um tempo de ministração do Senhor, de avaliação da nossa vida espiritual em relação ao que o Senhor está fazendo no nosso meio. Então, busque esse fervor espiritual diante do Senhor, para que a gente possa caminhar num trabalho maravilhoso para a glória de Deus. Que Deus te abençoe, tenham todos um bom almoço. Não esqueça que o pastor gosta de almoçar na casa dos irmãos, viu? Em nome de Jesus.